Salve a todos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, dando continuidade aqui a mais um vídeo discorrendo sobre o Apocalipse. No último vídeo a gente discorreu sobre o capítulo 12, onde a gente tratamos dos tempos, e no capítulo 13, agora a gente vamos falar sobre as bestas, né? No capítulo 13 ele fala sobre as bestas, e lá no capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmias. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os pés de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, e esse cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe você com entendimento, discernimento, porque a revelação vem para nos nortear no caminho que é Cristo. Então nós precisamos compreender isso, que é a palavra de Deus. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, amados, porque tem muita gente preocupado com ser enganado na besta. A besta vai enganar todo mundo, a besta vai enganar todo mundo. A besta não pode enganar o salvo, porque o salvo não vai estar aqui no tempo da besta. E a coisa que a gente tem que ter em mente, a gente já vimos na primeira parte de Apocalipse, ali, principalmente quando trata da primeira parte do Apocalipse, que vem até o capítulo 11, né? E a gente vimos que a partir que abre ali o 7º selo, 2/3 dessa terra vai ser destruído. Então, nesse momento aqui da besta, não há mais 2/3 da terra, não há mais gente povoando 2/3 da terra, todo 2/3 da terra já foi destruído. Então, o reino da besta, ele é mundial, mas num terço da terra. E essa terra vai estar sendo assolada pelo castigo de Deus. A ira de Deus nesse tempo vai estar sendo derramado sobre essa terra. E os que estão aqui, a igreja não está mais aqui. Os cristãos que ficaram foram os que ficaram para trás, que a única forma de salvação para eles é ser degolado pelo anticristo. Então, uma coisa que eu compreendo é a seguinte: o cuidado da igreja, de nós como igreja, é de não cair na influência do diabo, não ser influenciado pelo mundo, que o diabo usa o pecado, usa a roupagem do pecado como coisa boa, agradável, para influenciar as pessoas. E o que nós temos de nos cuidar é para não ser influenciado, porque a besta ela não traz nenhum perigo para a nossa vida, que nós não vamos estar aqui nesse tempo. E depois, só 2 coisas
o ser humano faz, que não há mais salvação para ele, não há como se arrepender mais. É o pecado contra o Espírito Santo. Então nós temos de ter muito cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. E ali, quando falava no contexto de blasfemar contra o Espírito Santo, ali no capítulo 12 de Mateus, ele está referindo à obra do Espírito Santo, que os judeus estavam dizendo que Jesus estava fazendo a obra pelo Beelzebul, pelo diabo. Então, pegar a obra de Jesus, né, que é feita pelo Espírito Santo, e dizer que é outro que está fazendo, é uma forma de blasfemar contra o Espírito Santo. Então a obra do Espírito Santo, ela é dele, e o Espírito Santo é Deus, e nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Esse é o pecado que não há perdão. E o outro pecado que não há perdão é quem recebe o sinal da besta. Mas esse nós não vamos estar aqui mais como igreja, só os que foram ficar deixados para trás. Isso a gente já discorreu várias vezes sobre isso, né? Então, eu acho que isso está bem fundamentado em todos os vídeos que já foi ministrado aqui anteriormente. Então, nós olhamos aqui para o tempo da besta, já um tempo que a igreja não está mais aqui, um tempo em que a geografia do mundo já foi mudada, que só tem um terço da terra, os outros já foram queimados, destruídos, e a geografia política é totalmente mudada, porque nós temos hoje vendo uma época em que todo presidente dos Estados Unidos surge esse é a besta, esse agora é o anticristo, esse é o anticristo. Mas na verdade essas Américas, esse tempo aqui vai ser destruído, um terço vai ser queimado. Se nós não tivéssemos, essas Américas não tiver no terço que será queimado, está no terço que é onde vai cair a estrela, que vai atingir um terço das fontes dos rios, e isso é uma estrela muito grande, que vai atingir um terço da Terra, e provavelmente vai morrer todo mundo que estiver nessa área. Lá no Zacarias, sempre tem dito isso, Zacarias capítulo 13, verso 8 e 9, que diz que 2/3 dessa terra vai ser destruído, e o outro que ficava vai ser passado pela água, pelo fogo. E é nesse tempo o tempo da besta. Então não pode ser presidente dos Estados Unidos, não pode ser, e a besta ela não vem de uma grande nação. A besta ela surge em um chifre pequeno, quer dizer, de uma nação pequena com pouca força, e vai crescer porque ela faz aliado. Ela vai ter 10 aliados com ela, de expressão, que recebe poder para reinar por um pouco de tempo também, né? Que isso é por um dia, mas isso é um pouco de tempo. Então, quando nós olhamos para a figura da besta aqui, nós temos de olhar, compreender o tempo dela. Se nós não compreendermos o tempo do surgimento da besta, nós não vamos entender a besta. Viu? E a besta ela é a personificação do diabo. Outra coisa que isso tem que ficar bem claro no nosso entendimento, muita gente faz a comparação do nascimento do anticristo com o nascimento de Cristo, não procede, porque Cristo é Deus, ele é criador lá do Pai, e ele já existia antes, ele veio e se fez carne, e se fez um de nós, e cumpriu aqui a sua obra redentora, que foi pagar o preço por nós. Já o anticristo, ele é a personificação do diabo. O diabo não tem poder de se fazer carne. Em lugar nenhum na Bíblia diz, o diabo ele é um anjo, ele é um querubim que rebelou contra Deus e se tornou o diabo o adversário de Deus. E em nenhum lugar na Bíblia diz que anjo ele pode se fazer carne. O diabo ele não tem esse poder de fazer carne. Então o anticristo ele é a personização do diabo, né? Quer dizer, ele recebe uma influência ali da presença do diabo, que vai estar presente ali com ele o tempo todo, influenciando a vida dele. Então é algo que é alguém que vai nascer já com essa presença maligna para cumprir os propósitos do diabo. E quando a gente olha lá para o capítulo 17, a gente não vamos discorrer sobre todo o capítulo 17, porque a intenção aqui é entendermos a besta, né? E depois a gente vai voltar para falar sobre a meretriz. O verso 7 diz: e o anjo me disse, por que te admiras? Tu te
Porque tu admiras, eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, a mulher, ela tem, a besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, a representação desse animal aqui, né, é que ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Ele tanto representa o anticristo como representa o reino da besta, né? Então, na representação do reino, ele tem 7 cabeças, quer dizer, tem 7 reinos que vai estar aliançado com a besta, né? E os chifres representam poder, né? Então, existe ali os 10 reis, né? E representa poder. Então, como o anticristo, como pessoa do anticristo, representa as 7 cabeças, representa o chifre, as 7 cabeças representam o poder do anticristo, né? Então a gente tem que ter essa noção. E quando a gente olha lá para o animal que representa Roma, lá em Daniel capítulo 7, aí nós temos de ter esse entendimento. Porque o animal do capítulo 7, o quarto animal da visão de Daniel, porque começa com o leão, que é o Babilônia, né? Aí vem depois do leão vem o urso, né? O leão, o urso, porque o urso é o Medo-Persa, e tem o leopardo, que é a Grécia, e esse animal estranho, aqui um animal estranho que é Roma. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para esse animal estranho, porque o animal estranho diz assim: e então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta, estive olhando até que o animal foi morto e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio e todavia foi-lhe dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. A primeira coisa que temos que compreender aqui é o seguinte: o quarto animal, que é Roma, ele foi queimado, então ele não teve prolongação de vida. Ele, a partir do momento que cumpriu o Império Romano, não existiu mais Império Romano, ele deixou de existir. Mas os outros animais, que é o leão, o urso e o leopardo, recebeu um prolongamento de vida, eles receberam sobrevidas. E lá no capítulo, no verso 7, diz: e continuei olhando. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um quarto animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes e de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Então é o seguinte, a gente nota aqui, por exemplo, o Roma, ele foi queimado, ele não ganhou sobrevida. Então acabou o reino romano, não teve mais sobrevida para ele foi queimado. E outra diferença que a gente olha é que o animal aqui que representa o reino de Roma, ele só tem uma cabeça, ele não tem aqui 7 cabeças, ele só tem uma cabeça, ele tem 10 chifres, mas não tem 7 cabeças. E a Bíblia, ela é extremamente exata, ela é correta. Então esse animal aqui, que é Roma, ele não pode ser a besta, o que muita gente interpreta, vê Roma como uma besta, porque não olha para as informações bíblicas, não olha as características dos animais, porque Roma, ele não tem 7 cabeças, ele só tem uma cabeça, e aí ele tem o chifre, mas nenhuma única cabeça. Então não pode tratar do mesmo animal, a besta não é esse mesmo animal que representa o Império Romano,
Porque o Império Romano não está mais aqui em Apocalipse. No capítulo 13 não se trata de Roma, e assim como aqui no capítulo 17 também não trata de Roma. Veja bem, lá no capítulo 17 de Apocalipse, verso 10 em diante, diz: e são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outros ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Olha bem, aqui a gente tem uma informação que nos mostra claramente que Roma não é o anticristo. O anticristo não sai de Roma, e Roma não é a besta, não é o reino do anticristo. Por quê? Porque são 7 reis, né? Então as cabeças no animal são 7 reis, 5 já caíram e um existe, né? Outra ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é ela também o 8º, e é um dos 7 que veio à perdição. Então a besta, ela é um dos 7, mas ela já veio e já não é. Então, quando nós olhamos a informação aqui que trata da besta no capítulo 17, nós vemos que ele é um dos reis, ou um dos reinos que já vieram antes do tempo bíblico. E aí é importante nós nos situar no tempo bíblico, porque se nós nos situarmos no tempo bíblico aqui, nós não vamos conseguir compreender. Qual é o tempo bíblico aqui? O tempo que João estava escrevendo Apocalipse, o tempo de Roma, porque aqui fica bem claro, 5 já passaram, um existe. Qual é que existia no tempo de João? Existia Roma. Então Roma era o 6º reino, era o reino que existia naquele tempo. Então o anticristo, ele é um dos que existiu. A besta é um dos reinos que existiu e ela não é mais. O que é o qual? O que é Roma. Então ele não é. E o anticristo, ele é um dos que foi e virá depois. Então não pode ser Roma. Primeiro está descartado, Roma não é o reino do anticristo, e nem o anticristo sai de Roma, porque ele é um dos que existiram antes, e ele não é. Ele vai ser ainda, ele já foi e não vai ser. E o que é Roma? Isso concorda quando a gente olha para o livro de Daniel, no capítulo 7, que a gente vê que o quarto animal que representa Roma, ele é queimado, ele não ganha sobrevida, mas os outros 3 animais ganham sobrevida. E quando a gente olha para o capítulo 8, a gente vê que trata ali, aparece já o bode, né? Que aparece ali, aliás, primeiro o carneiro, né? Que representa os Medo-Persa, e depois aparece o bode, que representa a Grécia, né? E a gente vê que o bode vence o carneiro, e depois o chifre do bode é quebrado, e nasce mais 4 chifres, que são os 4, o reino dividido da Grécia, que foi dividido pelos 4 generais de Alexandre o Grande, e de um desses nasce o chifre pequeno, que é o anticristo. Então, de uma região dessa, onde foi dividido os 4 generais, ali os 4 reinos, é que nasce o anticristo. Então é de uma dessa região que sai o anticristo. Então ali no capítulo 8 não trata mais de Roma. O anjo vem trazer a revelação para Daniel, que Daniel não compreendeu a revelação, ele queria entender a questão do 4º animal, que era o animal terrível, mas o animal terrível é deixado de lado. O anjo chega e está dizendo para Eló: esquece Roma, esquece o animal terrível Roma, que eu vou mostrar para você como as coisas acontecem, porque vai o anticristo, o chifre pequeno, ele vai sair de um dos chifres dos 4, que é um dos 4 generais do Alexandre o Grande, de um deles sai o anticristo. Então a gente vê
que não pode ser Roma. Então, concordando com o que está lá no capítulo, que está aqui no capítulo 17, aonde o anticristo já foi, ele é um dos 5, né? Ele já foi e ele não é o Roma, porque Roma é o que é, e virá depois, que é o 8º, mais um dos 7, por quê? Porque ele foi um dos 7, mas agora ele voltou de novo, se torna o 8º. Então, a primeira coisa que nós temos que olhar disso é o seguinte: o anticristo, ele não sai de Roma, ele sai de uma das regiões, de um dos 4 generais de Alexandre o Grande, né? E isso a gente vai ver melhor ali quando a gente olha para o capítulo 11 de Daniel. A gente vai ter a definição da qual a região, né, do qual foi o general, que é o Seleuco, né, qual é a descendência dele, sai o chifre pequeno, mas a gente vai ver quando a gente estiver estudando sobre isso. Mas a gente já tem a visão nítida de que não vem de Roma, então não pode ser da Itália o anticristo, e também não pode ser o Papa. O anticristo não pode ser o Papa, igual muita gente diz que é o Papa. O anticristo é o Papa, principalmente os adventistas, né, e outros segmentos também, que olha para o Papa como se o Papa fosse o anticristo. O Papa, ele não pode ser o anticristo, primeiro, porque não existia papado antes de Roma. Porque o anticristo ele já era antes de Roma. O reino do anticristo ele já existia antes de Roma. Então, porque Roma é o 6º, é um dos 5 que existia antes. E o papado ele só veio existir já no tempo de Roma, e já no final de Roma, que me parece que, se eu não me engano, o papado foi instituído ali pelo século VI. Mas digamos que seja continuidade do bispado de Roma, que só veio acontecer ali para o terceiro, quarto século depois de Cristo. Então, o Papa não pode ser o anticristo, porque não existia o papado antes de Roma, não existia o Vaticano, então não pode ser. E o anticristo é uma personagem que vem ali do povo, de um dos um dos 4 general do Alexandre o Grande, que é naquela região ali norte de Israel, região ali da Pérsia, Iraque, Irã, Turquia. É dessa região aí que vem o anticristo. Então ele não pode ser da Itália, ele não pode ser o Papa, porque o Papa não existiu antes, de Roma. E quando nós olhamos para os reinos que existiu antes de Roma, e aí a gente tem que voltar um pouquinho mais atrás, porque o Daniel ele nos traz só 3 grandes reinos antes de Roma, mas nós sabemos que antes de Babilônia, né, existiu o Egito como grande reino, né, que também dominou sobre Israel, e nós vemos ali também os assírios, que também dominaram sobre Israel, né? E esses reinos trata de reinos que, de uma certa forma, eles tiveram domínio sobre Israel. Então, a gente olhamos, a gente tem Egito, a gente tem o Assírio, nós temos Babilônia, nós temos Medo-Persa e a Grécia, que formam os 5 que já foram. De um desses 5 que já foram, sai o anticristo, né? E então, quando nós olhamos para o livro de Daniel, lá no capítulo 11, a gente vê claramente o anticristo fazendo guerra contra o reino do sul, que é Egito. Então, o Egito já é descartado, mas fica mais fácil da gente descartar quando a gente olhamos que depois que o reino grego foi dividido em 4 reinos, os reinos que ainda subsistiram, que não foram dominados,
foi o reino de Ptolomeu, né, que é o reino que é Egito, né, e o reino do outro general, que é o o nome dele é deixa eu só verificar aqui o nome dele aqui. Amém. Glória a Deus. Tinha esquecido aqui o nome do outro general, que é Seleuco, né? Então, o general Seleuco e Ptolomeu, o general Ptolomeu, eles dominaram os outros dois generais. Então, quando a gente olhamos para o livro de Daniel, a gente vê que o reino do norte e o reino do sul foram os únicos que predominaram, que é a dinastia Seleuco, né, e a dinastia Ptolomaica. Então, esses dois generais foram os que prevaleceram por muito tempo. Mas depois, a dinastia de Ptolomeu, ela é também dominada pela dinastia do norte, que é a dinastia Seleuca. Então a gente vê que ali que há uma guerra, no capítulo 11, há uma guerra sem fim ali, uma guerra durável por séculos. Mas o que predomina no final é a descendência de Seleuco, do general Seleuco. Então não tenha dúvida que o chifre pequeno ele nasce ali do general Seleuco, né? Que é a região que ele dominava, que é a região que é o reino do norte. E quando se fala em reino do norte, está falando norte de Israel, fala sul de Israel. Então Israel é o que norteia. Ptolomeu reinava no Egito, né? E Seleuco reinava no norte de Israel. E então é nessa região aí do norte de Israel que sai o anticristo. É nesse reino que é formado o reino da besta. E então não tenha dúvida que ali do reino do norte de Israel ali, daquela região do norte de Israel, é que vai sair o anticristo. E quando nós olhamos para aquela região, nós vemos algo interessante, porque lá no capítulo 2 de Apocalipse, Jesus diz que o trono de Satanás está ali na igreja de Pérgamo, na região da igreja, na cidade de Pérgamo, onde ele está a igreja de Pérgamo, né? E ali é onde Satanás habita, é o próprio Jesus dizendo que ali está o trono de Satanás, é onde o próprio Satanás habita. E quando a gente vê, quando fala da segunda besta, no capítulo 13, aliás, da primeira besta, a gente vê que o diabo deu o trono para a besta, deu seu trono para a besta. E aonde está o trono de Satanás? Está na região onde ele habita, que é na região de Pérgamo, que é na região ali ao norte de Israel, e aonde é a Turquia, onde é a Turquia hoje. Então não tenha dúvida, é ali que Satanás vai dar o trono para a besta, e é ali que ela vai reinar. E então é ali também que nasce o rio Eufrates,
que é onde ele vai secar, e depois eu volto nessa ministração para explicar para vocês, que é no tempo das duas testemunhas, que é onde vai surgir ali a grande guerra contra o Senhor, que é a guerra final. Viu? Eu vou encerrar aqui, vou dar continuidade no próximo vídeo, e que Deus abençoe, dê entendimento para vocês. O vídeo vai ficar grande demais, e eu vou dar continuidade no próximo vídeo para que você tenha mais entendimento, fazer uma explanação maior sobre a questão da besta, e aí para que você tenha esse entendimento. Mas o importante é você compreender na sua vida é que você não vai estar aqui no tempo da besta. Esse é o plano de Deus, né, sendo concluído, Deus recuperando o domínio de volta que o homem perdeu, mas a igreja não estará aqui mais nesse tempo da besta, porque nós não vamos passar a grande tribulação. Que Deus te abençoe com entendimento, discernimento e conhecimento na sua vida. A paz de Cristo seja contigo.